Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, sou pastor da comunidade cristã Missão Evangélica e quero lhe dar boas-vindas nesta oportunidade de sexta-feira em que aqui nos reunimos em espírito, virtualmente, para celebrar a Deus, para praticar a fé, estudar a palavra do Senhor e termos uma vida ativa de oração. A comunidade cristã, a primitiva, desde o seu berço nascedouro, foi uma igreja de oração, foi uma igreja comprometida com a prática da oração. Diz que os apóstolos se consagravam ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Portanto, nós precisamos estabelecer a igreja de Jesus, a nossa vida espiritual, sobre esses pilares da palavra e da oração. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, pedireis. Então a oração tem o seu fundamento sempre na boa palavra de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nesta última reunião de oração do ano de 2024, eu quero de antemão agradecer a Deus por todo este ano. Passamos aqui juntos, orando, celebrando, agradecendo a Deus. Foram tantos milagres que Deus operou, tantas coisas que Deus fez em nosso meio, pessoas curadas, pessoas saradas, libertas, bênçãos, portas que se abriram, sinais de Deus que chegaram, a provisão do Senhor no momento oportuno, o socorro bem presente na hora da tribulação, o kairos, o tempo oportuno em que Deus sempre age. Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Tivemos muitas oportunidades de aprendizado, de crescimento, estreitamento de laços, aprofundamento da nossa vida com Deus, crescimento espiritual. Isto é simplesmente maravilhoso. Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para isso é que nós estamos, irmãos, como comunidade, como igreja de Jesus, bem organizada, bem estabelecida, fundamentada na palavra, a liderança da igreja, começando da vida do pastor da igreja, pastor Anderson. Temos aqui formação teológica, crescimento teológico. Minha formação teológica é batista, pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, um dos melhores seminários território brasileiro. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade que tive de estudar dentro daquela escola de líderes profética, louvado seja Deus. E assim nós temos buscado cada vez mais. Foi o primeiro passo, crescer mais e mais em graça e em conhecimento, para poder oferecer às ovelhas do Senhor sólido conhecimento da palavra de Deus. Para isso eu quero lembrar que você tem no nosso canal do YouTube, a CC _ Missão Evangélica, a nossa playlist com diversos estudos. Nós temos livros inteiros bíblicos estudados aqui no altar da igreja Comunidade Cristã Missão Evangélica. Já estudamos o livro de Abacuque, já estudamos 1 Samuel, 2 Samuel, lá no início do reinado, da monarquia de Israel, Saul, Davi, louvado seja Deus. Estudamos também o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, berço da igreja, nascimento da igreja de Jesus, Evangelho de Cristo segundo Marcos, um livro tremendo para o estudo e o crescimento cristão. E agora estamos na maior epístola de teologia da palavra de Deus, que é a Epístola de São Paulo aos Romanos. Domingo vamos adentrar versículo 6 em diante do capítulo 9 de Romanos. Todos estes ricos materiais estão nas nossas playlists. Estude conosco, cresça conosco e também venha nos conhecer pessoalmente. Certamente
você vai ser muito bem recebido, amado e bem-quisto aqui na casa do Senhor. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e acompanhe as nossas programações em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez a vida de cada um, a presença de todos, em nome do Senhor, a nossa equipe, os nossos irmãos, presbíteros, diáconos, pastora Deise, cada irmão, cada ovelhinha que tem dedicado a sua vida, semeado e ofertado. Agradeço a Deus pela grande obra que o Senhor Deus tem dado provisão para que nós construamos um templo para 500 pessoas na região oceânica de Niterói, cidade balneária de Itaipu. Então temos visto Deus fazer um grande milagre, um dos momentos mais difíceis da igreja, momento de reestruturação, de crescimento, quando a pessoa olha pelos olhos naturais e não entende como Deus age na vida espiritual, a pessoa fica sem entender mesmo. Mas quando nós temos o coração aberto para o pastoreio e ouvir a voz de Deus, então nossos olhos se abrem para compreender a vontade do Senhor, tanto nesse momento mais difícil, uns momentos de reestruturação e renascimento da igreja. O Senhor Deus tem dado essa provisão milagrosa da construção de um templo para 500 pessoas em Itaipu, região oceânica de Niterói. As obras já avançam para mais de 90% de conclusão e assim estamos já mar à vista, literalmente mar à vista, porque lá é o bairro vizinho, é Maravilha. Na verdade, se confunde ali entre Piratininga, Mar à Vista, Itaipu, enfim, para a inauguração da igreja. Louvado seja Deus. Pois bem, uma introdução um pouco mais longa, hoje se faz necessário, pede-se isso, na última reunião de oração de 2024. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos estudar Marcos, capítulo 13, mas eu quero usar como texto de apoio e básico aqui para a leitura 2 Coríntios 5, 9 e 10. Vamos falar sobre fim dos tempos, a necessidade de vigilância espiritual e de vida de oração. Todo final de ano, na verdade todos os dias, acho que num final de ano seja um momento extremamente oportuno para você refletir, reavaliar coisas, fatos, atitudes, reflexionar em Deus, orar a Deus, ver atitudes que devem ser mudadas, amadurecidas, posturas, comportamentos, e assim, amados, mudar a sua sementeira, melhorar, crescer, avançar na vida, para que o ano de 2025 seja melhor do que o ano de 2024, em nome de Jesus. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10, diz a palavra de Deus inspirada, palavra do trono de Deus, diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Então haverá a presença diante do tribunal, a nossa presença diante do tribunal de Cristo, para que sejamos avaliados de acordo com o bem e o mal que praticamos, e então vamos receber de acordo com isso. Vamos orar a Deus. Paizinho querido e amado, estamos inteiramente submetidos, Pai, à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua palavra, pedindo, Senhor, com muitos rogos, que o Senhor nos fale o coração, revele a Sua vontade, ilumine os nossos olhos, para que possamos não estarmos aqui seguindo a cabeça de homens, pensamentos humanos. Não, Pai, nós queremos a Tua palavra,
é a Tua palavra, Senhor. É o escrito sagrado, é isso que nos interessa, é isso que nos importa. Por isso, rompemos com tradições religiosas e heresias equivocadas do passado, rompemos com palavras de mentes megalomaníacas, cheios de engodo religioso e soberba carnal, para estarmos buscando de forma sincera, autêntica e humilde a Tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, fala-nos, revela-nos, mostra-nos o que o texto sagrado tem a nos ensinar, a motivar, a alimentar a nossa alma, para que sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, e a Igreja de Cristo, o povo amado, diga amém e amém. Família na fé, povo de Deus, santos e preciosos do Senhor. O livro de Mateus, capítulo 24 e 25, quando o Senhor Jesus aborda sobre o sermão profético, os princípios das dores, as 10 virgens, e Marcos, capítulo 13, que é o que vamos ver mais especificamente esta noite, tratando sobre a segunda vinda de Cristo. Os servos de Deus respondem a Cristo pelo modo como viveram. Respondem a Cristo pelo modo como se portaram diante da responsabilidade que o Senhor lhes incumbiu. Por isso eu usei o texto de Coríntios como um texto de apoio, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso. Ele fala que importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que recebamos de acordo com o bem e o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, haverá um tipo de retribuição, de galardão ou não, de acordo com as nossas obras. Apocalipse 14 vai dizer que quando alguém morre, descansa das suas fatigas, e o que lhe acompanha são as suas obras. Paulo, em outras palavras, de novo, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mas o galardão é pela obra. Salvos pela graça, mas os galardões pelas obras. E esse ele diz de forma clara, porque ele diz que o fundamento é Cristo, e ninguém pode lançar outro fundamento. Cada um, porém, veja o que edifica sobre o fundamento. Se alguém edificou obras de ouro, prata e pedra preciosa, receberá o seu galardão. Mas se alguém edificou obras de madeira, feno e palha, será salvo, todavia como que através do fogo. Então, amados, nós precisamos avaliar isso, porque Cristo Jesus nos ordenou darmos continuidade ao seu trabalho. Veja em Marcos capítulo 13, agora no texto, a perícope, texto desta manhã, desta noite, perdão, Marcos capítulo 13, versículo 34, olha o que diz o evangelista: é como um homem, está falando aqui palavras de Jesus, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então diz que o Senhor saiu, foi viajar, em qualquer momento ele vai retornar, e durante esse período que ele foi, ele deu obrigações a cada um dos seus servos. E disse a um deles, o porteiro: agora você fica aí vigiando. Então nós temos compromissos com Deus. Você sabe que entra ano, sai ano. Nós vemos às vezes milhares de pessoas nas orlas das praias, não é verdade? Fazendo lá seus votos, seus compromissos, dentro das nossas igrejas cristãs, evangélicas, espalhadas pelo mundo, os cristãos, quase 2 bilhões de irmãos, virada de ano, normalmente um culto tradicionalíssimo, culto de Réveillon, as
pessoas fazem os seus projetos, seus objetivos, renovam seus votos, seus compromissos com Deus. Cada ministério sério oferece o estudo da palavra, mostrando aquilo que vem do Senhor para nós, aquilo que vem da parte de Deus para a igreja, que é bíblico, que é deixado pelo Senhor para nós. A evangelização, o amor uns pelos outros, a necessidade do perdão, o amadurecimento dos relacionamentos, o perdão, a comunidade cristã, a vida em comunidade cristã, o desenvolvimento dos dons espirituais dentro do corpo de Cristo e na sociedade, influenciando o legislativo, o executivo, o judiciário, influenciando as novas gerações, arrebatando-as do laço do fogo da mentira, da cultura woke, do comunismo, que está fazendo lavagem cerebral em jovens. Às vezes vemos alguns jovens e jovens tão inteligentes, mas com a mente corrompida por laços do diabo, mente corrompida por lavagem cerebral de pessoas que deveriam ter integridade no ensino, na educação e informar uma educação acadêmica sólida, e a educação religiosa e política a cargo da família, mas faz-se palanque político partidário dentro das escolas, e a gente vê jovem defendendo o comunismo, defendendo o socialismo, e não sabem nem o que falam, não sabem que não é possível estabelecer comunismo, que o comunismo é anarquia pura, é impossível. E todas as tentativas à volta do mundo tiveram que mesclar e transformou-se num socialismo. O que mais chegou próximo de tentar estabelecer foi Stalin, que depois teve que retornar atrás com políticas de reforma econômica, que estava destruindo a nação. Então, irmãos, nós vivemos numa sociedade cuja cultura woke, progressista, os valores corrompidos, nos remetem aos últimos dias, em que Jesus fala muito no sermão profético, 24 e 25 de Mateus, 13 de Marcos. Vemos Isaías dizendo que nos últimos dias o amargo seria doce, o doce seria chamado de amargo. Então, esse é o cenário. E nós temos responsabilidades e compromissos diante do Senhor, que o Senhor vai retornar. E Ele quer ver os frutos, o resultado da obra da igreja, aquilo que nós temos plantado, aquilo que nós temos semeado, a influência que nós temos causado na vida de pessoas, da sociedade. Então, pergunto à igreja, como servir a Deus, senão por meio de um espírito de oração que busca a Deus, que busca intimidade com Deus, que busca intimidade com o Senhor, que busca relacionamento vivo com Deus? Como, irmãos? Como é que nós vamos nos colocar diante dos homens em pé, se nós não nos colocarmos de joelhos diante de Deus primeiro? Você se lembra quando aqueles discípulos foram expulsar um demônio e eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Jesus falou, esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles discípulos foram fazer a obra de Deus, em qualquer departamento que seja, naquele caso, tentaram lá expulsar um demônio, mas foram sem antes buscar a Deus, sem antes orar. Jesus falou, vocês têm que orar antes, têm que jejuar antes, têm que buscar antes, têm que estar de joelho diante do Pai. Porque quando você se põe de joelho diante do Pai, então você se coloca de pé diante dos homens. Então, como fazer a vontade de Deus, se não desta forma? Como fazer a obra de Deus, se não invocando o Senhor com o coração puro? Então, veja, irmão, e quem lava o coração é a palavra. É a palavra de Deus que purifica nossos pensamentos. É a lavagem de água pela palavra, diz as Sagradas Escrituras. Então, 2 Timóteo, veja que oportuno este conselho apostólico. 2 Timóteo 2,19 diz assim,
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, se você está na casa, amado, você é filho, mas pode ser que você esteja sendo usado como vaso de honra, ou pode ser que você esteja como filho pródigo, um vaso de desonra, envergonhando o nome do Senhor, dando mau testemunho. Dentro da igreja um santo, mas dentro de casa um pecador terrível. Então veja lá, palavra de Deus: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Aleluia! Os de coração puro invocam ao Senhor. Repele as questões insensatas, absurdas. Essas coisas só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Tem gente que vive a contender. Levanta a voz para o seu pastor, briga com o pastor, briga com o irmão da igreja, às vezes dentro do santuário, posturas inconvenientes, posturas inadequadas. E o Senhor sabe, o Senhor vê. Aí ele diz: disciplinando com mansidão. Então, o pastor deve disciplinar com mansidão, não deve reagir na mesma moeda. Disciplina com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então você veja, amados, que há uma necessidade de vigilância, porque às vezes nós, devido a dardos inflamados na mente, fortalezas do inimigo, pensamentos mentirosos, a pessoa fica, como às vezes, uma psicopatia, um problema lá qualquer, e fica lá enredada pelo laço do diabo, cumprindo a vontade do diabo, fazendo coisas inconvenientes, vivendo a criar contendas, vivendo a ter posturas equivocadas. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Esta pessoa, quando invoca, não invoca Deus de coração puro. Por quê? Porque ela está com mente dividida. Ela está com mente dividida. Ela vai andando assim, na hora do seu particular com Deus, mantém lá um coração puro, mas saiu dali na prática pública, a mente está corrompida, e ela vai andando assim, até que a corrosão da mente, o dado inflamado, diz a palavra, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, corrompe a vida particular com Deus, corrompe todos os caminhos. Por isso, a necessidade urgente de vigilância, porque, irmãos, enquanto mais vemos que os tempos do fim se aproximam, maior é a apostasia, e muitos têm apostatado da fé, muitos abandonam a fé cristã. Às vezes o cara está na igreja cristã evangélica, serve a Deus, e de repente volta para o catolicismo romano, para adorar a imagem de escultura, para adorar Maria e os santos. De repente a pessoa está na igreja cristã evangélica, uma doutrina saudável, e vai para o espiritismo, para acreditar em reencarnação, que a pessoa morre e volta e tem 108 vidas, e volta para o espiritismo, que é uma heresia terrível. Às vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor, volta para o mundão, para o baile da Blue Garden, a dança do cachorrão, e vai para o mundão na matinê. Então, amados, nós precisamos vigiar, porque a volta de Cristo é iminente.
haverá prestação de contas. O Senhor nos incumbiu de responsabilidades, haverá prestação de contas. Portanto, obedecer a palavra e viver em espírito de oração, este é o tempo, irmãos. Diante da apostasia de muitos que abandonam os caminhos do Senhor, vemos a volta de Cristo iminente, onde haverá essa prestação de contas. Vamos vigiar e orar, porque Deus quer usar aqueles que adoram a Deus como? Com sono espiritual, dormindo espiritualmente. Deus quer usar aqueles que estão enredados pelo laço do maligno, fazendo a vontade dele, criando contendas. Deus vai usar quem, irmãos? Aquele que o Senhor incumbiu a responsabilidade de vigiar, mas ele enterrou os seus talentos, como está na parábola. Esses ou Deus vai usar aquele que entende que a exortação de Jesus, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós pedimos a Deus por grandes obras. Senhor, eu quero ser usado por Ti grandemente. Senhor, eu quero ser usado para pregar, para ver almas se convertendo, para ver pessoas curadas, ver pessoas com câncer curadas, cegos enxergando, paralítico andando. Ó Senhor, lá há décadas atrás, no início do movimento pentecostal, Deus, quantos paralíticos andaram, cegos enxergaram, quantos milagres o Senhor operou, um grande avivamento no mundo. Lá na Rua Azusa diz que as pessoas chegavam a quarteirões daquela rua e já caíam, não conseguiam ficar de pé. Era o poder de Deus que elas estavam sentindo. Mas como, irmãos, nós vamos viver isso? Se não vigiando e orando. Então Marcos 13, 28 diz assim a palavra: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração de que tudo isso aconteça. Então Jesus está falando de duas coisas aqui. Primeiro, a profecia para a destruição de Jerusalém, e segundo, a profecia dos finais dos tempos, quando Jesus, enfim, na sua segunda vinda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o povo de Deus precisa estar atento espiritualmente, vigilante, pois estas coisas estão acontecendo, irmãos. Assim, um dia, irmãos, em um dia, a cada 24 horas, você não tem noção, irmão, do quanto o mundo vai a galopes, avançando na ciência, na tecnologia, no conhecimento científico. O mundo está avançando a galopes, e tudo isso é parte da profecia que o saber iria se multiplicar. Nós vivemos coisas, irmãos, a cada dia que nos remetem ao retorno de Cristo, nos remetem ao retorno do Senhor. A qualquer momento, irmãos, o céu vai se abrir e Jesus vai voltar. Está muito próximo o Maranata, vem Senhor Jesus. Então, Deus ocultou propositadamente o dia da sua volta. Ele diz: olha, você fica atento, quando você vê as folhas brotando, você sabe que o verão está próximo. Você sabe que está próximo, mas ele ocultou o dia especificamente. Por quê, amado? Para que nós permaneçamos vigilantes a todo tempo. Então, muitos estão vivendo conforme os padrões do mundo, se consideram cristãs, se consideram evangélicas, mas vivem os padrões do mundo, vivem como as pessoas do mundo. Não pode. Pessoas que não se preocupam em que condição espiritual serão encontradas na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, como é que serão encontradas? Depois você leia Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, que fala sobre a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, que diz que
A metade das virgens era nécia, a outra metade era sábia, prudente. As prudentes levaram a lâmpada e levaram o azeite. As nécias não levaram azeite. E quando chegou a hora de que foi necessário que elas tivessem azeite, que o noivo chegaria a qualquer momento, as nécias estavam sem azeite. Aí pediram para a prudente: poxa, me dá um pouco do seu azeite. E as prudentes: opa, eu não posso dar o meu azeite para você, senão você vai ficar você sem e eu também. Não vai dar para todo mundo. Voltem e comprem azeite com quem venda. E as nécias voltaram. E então, quando elas voltaram, se ouviu a voz que o noivo chegou. E as prudentes entraram para as bodas e a porta se fechou. Quando as nécias chegaram: olha, abre aí a porta, abre aí a porta. E a voz do noivo: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vocês deviam ter azeite na lâmpada. Então, muitos não se importam com a condição espiritual com que serão encontradas. Estão vivendo de qualquer forma, como na época de Noé. Deus esperou 120 anos com a sua misericórdia, enquanto Noé construía aquela arca como testemunho de que Deus enviaria o juízo. E em 120 anos aquele povo não se arrependeu, zombava de Noé, não ouvia a voz da exortação, assim como não ouvem a voz da exortação do Senhor. Quando porventura a palavra de Deus é estudada em textos de exortação como o de hoje, a pessoa faz cara feia, não gosta. Pastor, as pessoas não gostam de mensagem assim. As pessoas querem mensagem de pastor coaching, massagear o ego delas, sabe? É isso que as pessoas querem. A porta do inferno é larga, irmão. A porta do inferno é larga e muita gente está indo para o inferno por causa disso. A palavra de Deus, ela vem para edificar, ela vem para consolar, mas ela vem também para exortar e para admoestar. Graças a Deus por todas as disciplinas e exortações que nós recebemos quando éramos crianças. Graças a Deus por todas as disciplinas e exortações que Deus nos deu ao longo da nossa vida. Isso formou o nosso caráter. Isso nos dá sensação de responsabilidade. Hoje os jovens não respeitam seus pais, não respeitam seus avós, falam com seus avós como se fosse um amiguinho da escola, desrespeitam. As pessoas não respeitam mais os mais velhos. Irmãos, nós precisamos voltar a vida para o verdadeiro e puro cristianismo, porque haverá prestação de contas. Então, o versículo 32 a 37 de Marcos 13 diz: a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena: vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, irmãos queridos, eu quero, nesta última mensagem de 2024, do culto de oração, ter a minha responsabilidade pastoral, minha consciência tranquila, limpa, saber que estou pastoreando as ovelhas que o Senhor me deu a pastorear, exortando-as a que sejam vigilantes, a que não se deixem enredar pelos laços de Satanás. Satanás é sutil. Satanás não vai aparecer para você com um chifrinho, um rabinho de seta, uma pata rachada, uma cabeça vermelha, com o nariz saindo fumaça. Ele não vai aparecer assim, que se ele aparecer assim, você vai: arreda Satanás. Ele vai aparecer para você com lógicas humanas. Ele vai aparecer a você com crentes carnais, que não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem compromisso com a palavra, não tem experiência de vida com Deus. Crentes mundanos, pessoas que são crentes apenas no nome. Ele vai aparecer para você com heresias destruidoras, de religiões destruidoras e mentirosas.
Ele vai aparecer para você com pessoas que ficam no entorno, enchendo sua cabeça, enchendo seus ouvidos, cheio de psicopatia, cheio de mentiras, cheio de dados inflamados, cheio de suposições mentirosas, toda hora levantando uma questão mentirosa, toda hora levantando uma suposição mentirosa, toda hora instigando coisas mentirosas. É assim que Satanás faz. Ele tem aparência de uma coisa boa, mas a palavra é deturpada, a palavra é enganadora e mentirosa, e assim ele arrasta pessoas. Então, irmãos, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, lembre duas coisas. Jesus Cristo falou em João capítulo 5, 24, que aquele que crê nele passou da morte para a vida, não entra em juízo. Ou seja, se você de fato se converteu, se você de fato ama Jesus, se você de fato confessou o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, você não entra em juízo para céu e inferno. Você já é salvo. A salvação já é tua, porque a salvação é de graça, conquistada pelo Senhor Jesus. Se você crê e confessa de fato, de todo o seu coração isso, se houve uma conversão legítima na sua vida, você não entra em juízo. Mas esse tribunal de Cristo, lembre-se, linkando aqui o que Jesus está falando com o que Paulo falou, cada um veja como edifica. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos de acordo com o bem ou o mal que tivermos feito para o nosso corpo, as nossas palavras, as nossas posturas. Você tem amado a sua esposa? Você tem amado o seu marido? Você tem sido fiel no seu casamento? Você tem sido fiel na tua vida sexual? Ou você tem vivido uma vida de um devasso, um fornicador, um adúltero? Você tem vivido respeitosamente com a sua vizinhança, seguindo a paz com todos e a santificação? Ou você arruma briga com todo mundo, xinga todo mundo, arruma briga com carteiro, com açougueiro, com padeiro, com mecânico, com atendente da caixa, o cobrador de ônibus, sabe, existe aqueles de religião xiita e existe os crentes chatos. A pessoa é chata, é cri-cri que só misericórdia, briga com todo mundo. Você acha que isso é cristianismo? Como é que você tem vivido, se postulado perante as pessoas com maledicência, com uma língua venenosa, urde engano a sua garganta, envenenando as pessoas, fermentando as pessoas, levantando mentira, difamando pessoas? Amado, difamar outra pessoa sem saber, mesmo sabendo, não deve difamar, você deve orar por ela. Agora, difamar sem saber, levantar questões mentirosas, infundadas, levantar coisas, meu irmão, a palavra de Deus diz que isso é pior do que feitiçaria. Deus abomina isso. E aí você se acha santo, se acha santa, se acha cristão, se acha cristã, com esse tipo de postura, acha que Deus está ouvindo a tua oração, está longe de ouvir a tua oração, longe. A palavra de Deus diz que Deus tem o rosto virado para quem pratica estas obras. É a palavra, irmão. Não briga comigo, briga com a palavra. Você precisa estar diante da palavra. É a palavra que vai te dar crescimento espiritual. Então, irmão, é hora de mudanças, é hora de frutos espirituais, é hora de viver uma vida cristã autêntica, é hora de você vestir de fato a roupa da palavra de Deus, saber qual é o teu lugar e ficar no teu lugar, e servir a Deus. É assim, porque quando o Senhor sai, Ele diz, olha, você tem cada um a sua obrigação, vigia, faz a obra, e quando o Senhor retornar, você tem que ser achado fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, a obrigação que o Senhor confiou nas suas mãos. A uns levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus tem um corpo, e cada um tem a sua função. Então, irmão, sirva a Deus de coração, sirva a Deus com vida de oração, vigie as suas obras, vigie as suas palavras, porque eu quero, assim como você quer, eu tenho certeza,
ver a obra de Deus crescer, ver milagres acontecendo, ver pessoas sendo curadas, ver pessoas sendo libertas, ver pessoas sendo restauradas, ver famílias sendo restauradas, casamentos restaurados. Eu quero ver, assim como você também, o Evangelho correr o mundo inteiro, a reunião dos filhos de Deus no mundo todo acontecer, e assim Jesus voltar. Ah, como nós queremos ver isso, irmãos. O bom testemunho da igreja para os de fora, as pessoas olharem a igreja de Jesus e falar: olha, há respeito, há hombridade. Agora, quando você leva outras pessoas a desconfiarem do teu pastor, olha lá, aquele pastor ali é ladrão, olha lá, as pessoas não confiam naquele pastor, ele não age com lisura nas finanças da igreja, olha lá. Você leva pessoas a desconfiar do teu pastor, se o seu pastor é um homem sério? Você acha que isso é do agrado de Deus? Você leva pessoas a desconfiar do marido, porque você vive falando mal dele para todo mundo? Às vezes parece que o maior inimigo do marido é a mulher. A maior inimigo da mulher é o marido, é um falando mal do outro para os vizinhos. Você acha que isso daí Deus não está vendo, não? Mas como é que você quer ser chamado de crente? Crente nem na China, irmão. Nem na China. Nem no Paraguai. Amado, família espiritual, fica com a palavra de Deus. Tenha temor do Senhor. Busque intimidade com a palavra e crescimento. Eu quero ver grandes milagres de Deus. Eu peço a Deus que o nosso ministério seja referência de um ministério sério. Ministério sério. Esse é meu pedido a Deus. As pessoas olhem para a nossa igreja, seja um ministério sério. Para ser ordenado a pastor em nosso ministério, tem que ter curso de teologia. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter formação teológica. Tem que saber a palavra de Deus. Tem que ter vida de integridade. Para ser pastor, para ser pregador, a responsabilidade é muito grande. As pessoas não sabem o tamanho da responsabilidade que pesa sobre os ombros de um pastor. A julgam. Tem muito pastor que não aguenta, tira a própria vida. Que o cara dá a vida, o cara se mata ali fazendo a obra do Senhor, e às vezes é tratado como empregado, tratado como um qualquer. E às vezes dentro da igreja fofoca e disse que me disse. Assim também estenda isso para dentro das famílias. Um puxa o tapete do outro, fala mal do outro. Tem homem que trai mulher, mulher que trai homem, sabe? Uma pouca vergonha. O mundo de hoje é esse. É a cultura woke, é a cultura progressista, é a cultura marxista, é a anarquia, irmão. É o que o mundo está pregando. Tirando a Bíblia das escolas, tirando a civilidade, tirando o hino nacional, o patriotismo, tirando o respeito aos mais velhos. Não se pede mais bênção aos pais, não se respeita mais o pai, o avô, a avó, o tio mais velho. Perdeu-se a verdade. Existe verdade absoluta, sim, mas o mundo quer quebrar isso. Ah não, cada um tem a sua verdade, ponto final. Esse é o mundo, irmão. Nós não somos desse mundo em termos de valores humanos. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Amém? Então vamos vigiar e orar, e nós vamos ver grandes milagres na vida da igreja, em nome de Jesus. Olha, eu tenho um testemunho aqui para dar, para agradecer a Deus, nessa última reunião de oração, no nosso ano de 2024, última reunião de oração, louvado seja Deus, vamos aplaudir ao Senhor, vamos agradecer a Deus. O irmão João Andrade, eu quero agradecer a Deus. Os últimos exames realizados, constatou-se que ele está livre do câncer. Livre do câncer, louvado seja Deus, curado, sarado, pelas chagas de Cristo Jesus. Então, nosso abraço para o irmão João Andrade, nossa alegria e felicidade
por ele estar livre, curado e sarado, em nome de Jesus. Então, a última reunião de oração 2024 traz o testemunho de um livramento, uma cura de um câncer, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos aí então continuar a oração. Eu já espalhei a lista de oração para todos os irmãos, então você tem um nome aí. Se você não tem os nomes, por favor, me passe uma mensagem e eu vou lhe enviar com todo amor e carinho a nossa lista de oração, tá bem? Em nome de Jesus. Vamos orar? Você tem a sua lista aí? Vamos orar. Pai eterno e amado, bendito, maravilhoso, fiel, Deus vivo, Deus verdadeiro. Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa, noite de oração, noite de fé. Estamos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua permissão, fechando as cortinas do ano 2024. Ó Deus, esse ano está passando, está chegando um novo ano, Pai. E nós queremos, nesse espírito bíblico, refletir, meu Pai. Refletir de forma séria, de forma acurada, ponderada, com paz no coração, com mansidão no coração. Nós queremos refletir, ponderar, Senhor, sobre a nossa vida, sobre as nossas posturas, sobre as nossas atitudes, Pai, como nós temos nos portado no presente século, como tem sido o nosso testemunho, ó Deus, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, do santuário, porque nós somos a igreja de Jesus, nós é que fomos chamados para influenciar o mundo, a sociedade, as gerações, as famílias, estabelecendo casamentos sólidos, casamentos com princípios bíblicos, princípios espirituais, ó Senhor. Portanto, ó Deus, nós queremos refletir nesta noite, porque Evangelho é reflexão, Evangelho é pensamento, Senhor. Sim, também o pensamento crítico, ele é importante para que nós possamos ter, inclusive, autocrítica, para que nós possamos analisar e julgar o certo do errado, o bem do mal, para que nós sejamos simples como a pomba, mas também prudentes como a serpente, para que nós não sejamos, Pai, enredados pelo laço de Satanás, para cumprir a vontade de Satanás, como Paulo disse em 2 Timóteo, o texto que nós lemos hoje. Pai, pessoas que se deixam enredar pelos laços do inimigo e fazem a vontade dele, criando contendas, criando problemas, vendo pelo em ovo, procurando pelo em ovo, Senhor. E nós precisamos de paz, nós precisamos ser promotores da paz, nós precisamos ser promotores da verdade, nós precisamos fazer tudo à plena luz do dia. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Deus não age no oculto, por debaixo dos panos. Deus não age, cristão não age dessa forma. Cristão tem uma palavra pública, tem uma palavra séria, sim, sim, não, não. Cristão não se vende em troca de dinheiro, cristão não se vende em troca de influência política ou qualquer tipo de influência nesse mundo. Cristão se dá para os princípios de Deus e às vezes, e sempre na verdade, será perseguido, será mal compreendido, será julgado pelo mundo e às vezes até crucificado, como foi o nosso Senhor. Mas ele será consolado, ele não irá desistir, ele não será destruído, porque o Senhor está com ele. Porque o Senhor está com ele. Como Paulo disse aos romanos, ainda que sejamos como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós temos consciência, Deus, da Tua palavra. Nós temos consciência, Senhor, da Tua verdade. Nós temos consciência, ó Deus, da nossa postura diante do Senhor, da nossa intensa busca, Pai, por um comportamento e um posicionamento neste mundo. Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
Por isso Paulo disse lá em Atos 20, no registro de Lucas: eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ó Senhor, sim, Pai, emocionalmente, é claro, é maravilhoso quando podemos abordar um texto: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É maravilhoso quando abordamos um texto que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou quando Jesus disse: buscai o reino em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, Pai, é maravilhoso, são textos maravilhosos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Caiu 1000 ao lado da minha direita, não será atingido. Tudo maravilhoso, e nós recebemos em nosso coração. Mas nós, como pregadores e pastores, temos um chamado a pregar toda a Escritura. Toda a Escritura. A Escritura vai de Gênesis a Apocalipse. A Escritura não deve ser selecionada por versículos de promessa, como se fosse aquela caixinha de promessa, e o crente só quer saber da promessa, promessa, a promessa de Abraão, para a direita, para a esquerda superabundar, mas Abraão teve que oferecer o filho no Monte Moriá. Será que alguém aqui que me ouve, será que você que me ouve, seria capaz de renunciar às vezes à própria família, se ela estiver contra Deus, se estiver contra Jesus, se estiver contra a obra do Senhor? Será que você seria capaz de renunciar até à família por amor a Jesus? Ou será que alguém da família está acima de Jesus? Porque a gente quer a bênção de Abraão, mas a gente não quer estender o cutelo para fazer a vontade do Senhor. A gente quer as bênçãos de ver o mar vermelho aberto e ser cotado como grande profeta, como foi Moisés. Mas será que somos capazes de abandonar toda a riqueza e a glória do Egito? Porque Moisés era príncipe do Egito. Moisés tinha toda a riqueza e glória do Egito, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do Egito. Mas às vezes com as mensagens de pastor coach, dentro das igrejas, que às vezes parece um circo, tudo preto, parede preta, tudo preto. Tenho nada contra formas, mas às vezes a sensação que eu tenho é que certos lugares querem se parecer com o mundo mais do que igreja. Nós é que temos que influenciar o mundo, não o mundo a gente. E aí o pastor coach, as mensagens do pastor coach, parece mais mensagem que só faz a pessoa pensar em dinheiro, em prosperidade, em ter o melhor cargo, em ser mais proativo, em ser o melhor executivo, os 10 passos para a vitória, os 10 passos para ser bem sucedido na vida, os 10 passos para ser rico, os 10 passos para ser o próximo CEO das nações, os 10 passos para quê? Para colar. Você sabe, então às vezes a sensação é que evangelho é isso. Quando a palavra diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir dos 10 passos para a vitória do pastor coach da esquina. E aí o pastor vem aqui e prega a palavra de Deus e ele é julgado, ele é mal entendido, ele é condenado, porque não se pode mais pregar a palavra de Deus. Tem que pregar a mensagem de coach para agradar egos. Meu Deus do céu, Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve do que eu trocar a mensagem que eu prego. Prefiro que o Senhor me leve do que eu trocar a Bíblia Sagrada. Porque a responsabilidade de quem tira um tio
ou um J da palavra é muito grande. Muito grande. E a palavra diz que a maldição sobre a vida de quem tira um tio ou um J da palavra. Nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. A função do pregador é tão somente falar aquilo que Deus fala. Paulo aos Coríntios diz: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos entreguei. Ah, pastor, mas às vezes a mensagem é chata, a mensagem meio chata, a palavra de Deus é chata. Será que há alguma coisa melhor do que a palavra de Deus aí fora, né? Existe algum tipo de palavra que seja melhor do que a palavra de Deus, né? Pois é os ouvidos com comichão para ouvir, coceira no ouvido para ouvir o que o mundo quer falar. É o que Paulo já alertou que iria acontecer nos últimos dias. Então, Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis à Tua palavra, Pai. Por isso, nós temos adotado esse modelo de pregar o livro inteiro, porque o que está ali a gente vai pregar. Se cair num versículo mais que vencedor, é mais que vencedor que a gente vai pregar. Caiu no versículo, é o Deus de toda consolação, é sobre consolação que a gente vai pregar. Mas se caiu no versículo, orai e vigiai, vigia, ora, cumpra teu compromisso, tua obrigação, é isso que a gente vai pregar. Nós precisamos pregar toda a palavra de Deus, sem tirar e nem pôr. É a palavra pura e simples. E quem é cristão de verdade, ama a palavra de Deus. Quem é cristão de verdade, almeja pela palavra de Deus. E ponto final. E é isso que nós precisamos, Pai. Nós precisamos voltar às raízes do Evangelho. Precisamos refletir. Nós precisamos reflexionar, Pai, como tem sido os frutos da palavra de Deus no nosso casamento, os frutos da palavra de Deus nos nossos relacionamentos com os filhos, o fruto da palavra de Deus é nosso linguajar. Às vezes a pessoa é cristã, mas fala palavrão, palavra com M toda hora, é um M para lá, é M para cá, palavras feias, palavras torpes. Isso não é palavra para estar na boca de crente. Crente é santificado, crente é transformado. Nós precisamos pedir a Deus transformação, santificação, e a palavra de Deus está aí, a palavra de Deus faz isso em nossa vida. Então, ó Pai, é tempo de refletir sobre isso. 2025 está chegando, e nós não vamos ter um ano diferente, nós não vamos ter um ano melhor, se nós arrastarmos, sabe, os mesmos pecados, os mesmos erros, a mesma vida espiritual sonolenta, arrastar as mesmas coisas para 2025. Nós precisamos dar um basta em posturas carnais, dar um basta na falta de vigilância espiritual, na falta de vida de oração. Precisamos dar um basta. É hora de orar, é hora de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É hora de ter uma vida de oração, irmãos. É muito difícil estabelecer uma vida de oração. Muito difícil, não é fácil. O cansaço vem, o pensamento voa, a pessoa começa a orar, daqui a pouco está pensando na maionese, está pensando no quem é que vai chegar primeiro a R$7, vai ser o dólar ou vai ser a gasolina? E a carne no açougue agora está sendo parcelada porque está muito cara. Em 2 décadas nunca tivemos carne tão cara. E a gente começa a viajar e pensa nos problemas, pensa em um monte de coisa, e a pessoa já não está mais orando. Pai, nós precisamos, não é fácil não, mas nós precisamos disciplinar a nossa vida para ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura bíblica. Qual foi, Pai, a última vez que nós pegamos a palavra de Deus em casa para meditar na palavra de Deus? Pegar um texto bíblico e orar em cima daquele texto, meditar e pedir que o Senhor fale aos nossos corações naquele texto. Qual foi a última vez que fizemos isso? Qual foi a última vez? Precisamos ser honestos conosco mesmo. Não podemos botar uma máscara e acreditar nessa máscara, acreditar nessa mentira,
que nós mesmos contamos e criamos para nós mesmos. Precisamos ser autênticos, identificar as nossas falhas e erros, os nossos pontos fortes e acertos, continuar fortalecendo os pontos bons e melhorar e crescer e transformar os pontos negativos, sempre com a palavra de Deus sendo base e a vida de oração, com o coração purificado pela palavra como vasos de honra. Então, Senhor, neste último culto de oração, Pai, nós queremos expor aqui a nossa humanidade, Pai, perante o Senhor. Queremos expor a nossa humanidade, expor, Pai, verdadeiramente a consciência de sabemos que somos vasos de barro, somos falhos, Pai, inteiramente necessitados e dependentes da Tua graça, do Teu favor, inteiramente necessitados e dependentes do Teu poder, Pai, para que possamos crescer, amadurecer, fortalecer a nossa vida espiritual, Pai. Nós queremos, Pai, ter uma vida curada, sarada. Às vezes, quando estamos doentes, o gosto do remédio não é bom, mas o remédio é necessário. E esse remédio da exortação é necessário, Pai, para que haja cura divina, para que haja crescimento espiritual. É assim que o Pai faz com seus filhos. Portanto, Senhor, nós queremos verdadeiramente, Pai, uma vida autêntica, uma vida cristã, uma vida equilibrada, uma vida sobre a palavra. Queremos retornar à sensatez, nos livrar dos laços do diabo e fazer a vontade de Deus, viver o Evangelho, dando testemunho, Pai, para os demais, que a igreja de Jesus é uma igreja séria, uma igreja proba. Não queremos jamais difamar ninguém, não queremos jamais, Senhor, manchar a imagem de ninguém. Nós queremos sim, Pai, fazer com que o Evangelho corra, a palavra seja pregada e as pessoas vejam a nossa unidade, o nosso amor, que amamos uns aos outros. As pessoas veem as nossas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E assim, Pai, tenhamos milhares e milhares de pessoas seguindo esse bom testemunho cristão em nome de Jesus. E quando o Senhor voltar, que possa nos encontrar fazendo estas coisas para as quais o Senhor nos incumbiu. E em nome de Jesus, durante essa caminhada como igreja, nós vamos ver cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, paralítico andando. Nós vamos ver coxo saltar. Nós vamos ver, Senhor, doenças serem curadas, como câncer caindo por terra, todo tipo de doença, Pai, sendo repreendida, caindo por terra em nome de Jesus. Nós vamos ver pessoas na Tua igreja, na Tua casa, Pai, de braços abertos, felizes, glorificando, pulando de alegria, louvando ao Senhor, sentindo verdadeiramente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, a alegria de Deus, o poder de Deus nos envolvendo. Vamos sair da igreja cada dia mais fortes, mais preparados, mais equipados, Senhor, para as batalhas desse mundo, sabendo que estamos numa igreja séria. Estamos numa igreja séria. Ninguém aqui está brincando, ninguém aqui tá brincando de cristianismo, ninguém aqui está brincando, enganando com vida dupla, devasso, ninguém aqui está brincando. Nós temos uma vida séria, uma igreja séria, que busca a doutrina, que busca a palavra, que busca o amor, fervor no coração, a união da doutrina com o fervor do coração, luz na cabeça e fogo no coração, doutrina, ortodoxia e unção
na pregação, unção na vida de oração, uma igreja que ore pelo altar, uma igreja que ore pelo seu pastor, pastor que ore pelo altar, pelo culto, pela igreja, uns orando pelos outros, uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja autêntica, todo mundo de cara limpa. Todo mundo de cara limpa, ninguém fazendo obrinhas por trás, ninguém fazendo fermentinho por trás, ninguém fazendo panelinha por trás, grupinho por trás, ninguém se vendendo por trás, ninguém mentindo por trás, ninguém fazendo obras duplas, um na igreja e outro no mundo, ninguém tendo mente dividida. Igreja é sim, sim, não, não, crente é vida autêntica. Em nome de Jesus, Pai, e vida de oração, e vida na palavra, e vida de oração, e vida na palavra, e vamos buscar de forma autêntica a palavra de Deus. Igreja, eclésia, é igreja, é governo espiritual, é diferente do mundo, é diferente de uma empresa, é diferente do mundo, é igreja, é organismo de Deus vivo. São autoridades espirituais. Isso precisa, Pai, estar muito bem definido em nosso ministério, em todo o mundo, Pai, em todos os ministérios do mundo, para que a igreja possa de fato ter a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos cada vida, cada nome, cada pedido, Pai, diante do Senhor. E te pedimos, Pai, que ainda este ano de 2024, alguém seja curado, alguém seja restaurado, alguém que esteja ouvindo esta oração nesta hora, tenha a sua vida transformada, Pai, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Viva um milagre na sua vida, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso nós oramos, para a glória de Deus, e o povo amado do Senhor diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, igreja amada, família querida, povo de Deus, obrigado por você ter passado esses 8 minutos aí conosco, a chegar até o final desta live. Quero me despedir de você com a graça e a paz do Senhor, todo o carinho, todo o amor pastoral. Receba meu abraço, receba meu carinho, ósculo santo e as orações. Você tenha uma noite maravilhosa, uma noite feliz, uma noite abençoada, uma noite de graça e misericórdia. Que o teu final de semana seja simplesmente maravilhoso. Em nome de Jesus, a tua família, a tua casa, teus filhos, enfim, todos abençoados, felizes, cheios da glória de Deus. Reitero que domingo será a última reunião de 2024. Ô irmão, ô irmã, não falte, esteja na casa do Pai. Vamos encerrar esse ano com chave de ouro. Vamos encerrar esse ano cheio de alegria, cheio de poder de Deus, né? O vaso de barro cheio do azeite, para a glória de Deus. Vamos encher a nossa lamparina como aquelas prudentes, as noivas prudentes. Vamos lá, irmãos, vamos lá, queridos. Domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, Tijuca, coração do Rio de Janeiro. Esteja conosco, venha celebrar a Deus com toda alegria. E em breve, em nome de Jesus, com a graça de Deus, estaremos reunidos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, na sede nacional do nosso Ministério Comunidade Cristã Missão Evangélica, cujo pastor presidente está aqui vos falando neste momento, pastor Anderson Nogueira. Então, é com muita alegria que eu quero convidar você e cumprimentá-lo e declarar o melhor final de ano da sua vida e da sua família. Vocês possam desfrutar de abundância, de alegria e de paz e de muito, mas muito crescimento espiritual. Creia, receba, toma posse em o nome do Senhor Jesus. Um forte abraço no seu coração
Um beijo carinhoso e uma noite abençoada. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor. Somos o que somos pela graça de nosso Deus. Amém.